Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal do Matemático Investidor e no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o fundo imobiliário MGCR11, beleza? É um fundo do tipo papel, tá? Especificamente um fundo high grade, o que significa que é um fundo bem seguro, tá? Bem conservador. A gente vai verificar que os CRIs que ele investe são CRIs com uma certa garantia, né, com um lastro um pouquinho mais confiável do que de outros fundos um pouco mais arriscados, ou seja, acaba sendo aí indicado para investidores que não querem se expor a muitos riscos, não é mesmo? Porém, galera, não só isso, né? Quando a gente pensa em um fundo high grade, geralmente a gente pensa em um fundo que não paga bons dividendos. Porém, não é o caso do MGCR11, tá? A gente vai verificar que com base no rendimento que ele tem pago aí nos últimos 12 meses e também na cotação que ele está sendo negociado hoje, ele está com uma previsão de dividend yield futuro, galera. Pasmem, de 1,2% ao mês, 1,20%, galera. Claro que isso, né, eu sempre explico para vocês que esse dividend yield futuro, que eu chamo, é no caso do fundo manter a média de rendimento que ele pagou aí, ou desde o IPO ou desde os últimos 12 meses, né? Eu sempre trago esses dois parâmetros, beleza? Lembrando sempre que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, pessoal. Vocês sabem, eu sou matemático de formação e o meu objetivo aqui é trazer uma análise um pouco mais estatística, mais histórica do fundo, né, para auxiliar aí os investimentos futuros, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha aqui nos indicadores fundamentalistas do MGCR11. Então percebam o seguinte, a liquidez diária dele é uma liquidez baixa, né? O fundo teve o seu IPO aí no finalzinho de 2020, é um fundo recente, né? A gente está falando de um fundo aí com pouco mais de 2 anos de existência, porém a liquidez dele ainda é bem baixa, tá bom? Então é algo que a gente precisa considerar aí na hora de investir, caso vocês optem por esse fundo. O último rendimento dele foi de 90 centavos, tá bom? Ele tem sob gestão aí um patrimônio de 120, quase 128, né, milhões de reais. Percebam que é um patrimônio pequeno ainda, né, bem baixo. Como eu falei para vocês, é um fundo recente, é um fundo novo, então é natural também que o patrimônio seja pequeno, né? Ele precisa aí fazer novas emissões para que consiga captar um valor maior para poder adquirir novos CRIs e aumentar o seu patrimônio líquido. E percebam, galera, olha só que interessante, né? Um fundo high grade sendo negociado com 12% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Isso aqui é muito interessante, né? É difícil a gente ver fundos high grade com desconto em relação ao patrimônio e esse é o caso do MGCR11, beleza? Vamos dar uma olhadinha agora na cotação histórica dele. Percebam que ele sempre foi negociado aí, né, galera? Próximo dos 80, 90 reais, ó. Lá em 2020, 2021, teve uma mínima aqui em 2021 de R$ 81 reais. E agora, galera, especificamente aí no comecinho do ano agora de 2023, né, ele atingiu suas mínimas históricas, né? Em 27 de dezembro, especificamente, ele chegou a R$ 77,35 e hoje, aqui na data que eu estou gravando o fundo, dia 3, ele fechou aí no último pregão a R$ 78,89. Então percebam que do ponto de vista histórico do fundo, de cotação histórica do fundo, a gente percebe que é uma oportunidade de entrada, né? Porque a gente não quer entrar no fundo, percebam, a gente não procura entrar em fundos quando eles estão na sua alta, né? Não faz sentido a gente comprar o fundo quando ele está sendo negociado lá com 10% de ágio, 15% de ágio. Ao menos não é essa a minha estratégia. Então eu sempre busco entrar em fundos que estão descontados, porque a tendência é sempre que ele chegue próximo do seu valor patrimonial, ou seja, a tendência é que esse valor aqui suba no longo prazo, tá? Bom, esse fato aqui é bem interessante e eu achei bem legal destacar para vocês, beleza? Bom, galera, entrando aqui no relatório gerencial do fundo, tá, do mês de novembro, quero comentar algumas coisas com vocês, tá bom? Eu destaquei aqui algumas informações importantes, né, sobre o fundo, o patrimônio líquido que eu já havia comentado, né, um patrimônio ainda modesto. Percebam que o fundo teve início aqui em 6 de outubro de 2020, então é um fundo bem recente mesmo. E isso acaba justificando, né, em parte aqui o patrimônio líquido do fundo. E o número de cotistas também é algo que a gente precisa observar, né? Um fundo ainda bem pequeno, tem uma base de cotistas bem baixa ainda, de 4 mil cotistas, tá bom? Outra coisa que eu achei interessante destacar para vocês, a taxa de gestão, é uma taxa bem condizente aí
com o que a gente espera de uma gestão de fundo, né, 0,70% ao ano, e uma taxa de administração de 0,20, tá? Então, juntando essas duas taxas aí, lembrando que ambas sobre o valor patrimonial do fundo, né, a gente teria uma taxa de 0,90%. E ele não tem taxa de performance, né, o que é bem legal, né, para nós cotistas sobretudo. Então, assim, é um fundo com uma taxa bem baixinha, né? Eu acho bem positivo isso aqui. Bom, descendo mais um pouquinho aqui, galera, eu achei legal destacar para vocês um pouquinho da estratégia do fundo. Na verdade, eu até adiantei já sobre isso lá no comecinho do vídeo, né? Mas percebam que o objetivo do fundo é alocar os seus recursos, o seu patrimônio, em CRIs com estruturas high grade, tá? Com ênfase na composição das garantias reais e nível de colaterais. Então percebam como faz parte, né, do perfil do fundo adquirir CRIs com essas garantias. Tá bom? Isso faz do fundo, claro, um fundo high grade, um fundo mais conservador, tá bom? Mas aqui embaixo eu destaquei um pouquinho algumas trocas que o fundo fez aí no mês de novembro, né? Então eles dizem aqui que realizaram a venda da posição que tinham no KNCR11 e adquiriram aí com base nesse valor recebido o KNHY11 e o CANIP11. Tá? Percebam que a gestão aqui tem um afeiço bem grande pelos fundos da Kinea, né? Eles trocaram aqui o KNCR por outros dois fundos da Kinea também, beleza? Aqui tem mais outras informações bem interessantes, né? Eu recomendo que vocês baixem aí o relatório gerencial do fundo para vocês entenderem um pouco mais o que a gestão enxerga aí para os próximos meses, não só no cenário macroeconômico, como para o próprio fundo imobiliário, beleza? Galera, aqui tem um pouquinho da carteira de CRIs do fundo. Olha só que interessante, né? A gente percebe que a maior parte dos CRIs eles possuem rating B ou mais, né? Sendo que a maior parte aqui, pelo que a gente pode ver, é A ou mais. Então isso já é mais um indício de que tratam-se de CRIs bem estruturados, né? CRIs aí com garantias bem interessantes, mais uma razão pela qual faz desse fundo um fundo conservador. Beleza? Aqui é legal também que ele destaca a taxa de emissão, a de aquisição e a de marcação a mercado. Né? Bem interessante. Percebam que, considerando aqui a taxa de marcação a mercado, apesar de serem CRIs extremamente seguros, CRIs high grade, a gente está falando aí de taxa de juros de 9%, 10%, 7%, 8%, 9%. Então o fundo deixa um pouquinho essa posição high grade no âmbito da taxa de juros, né, aqui atrelada ao mercado, e passa aí para um fundo mais de risco médio, né, vamos dizer assim, com taxas mais efetivas. Isso é muito legal, porque apesar da taxa ser maior, o fundo continua com os mesmos CRIs. Né, isso faz do fundo um fundo high grade com altos dividendos. Beleza? Aqui, galera, tem alguns gráficos interessantes, né, que eu comentei com vocês, a alocação por rating. Percebam que a maior parte aqui, quase 50%, né, é rating A ou mais. Tinha comentado isso com vocês já, mas aqui de forma gráfica fica mais fácil de visualizar. E se a gente for olhar para o B ou mais, né, BB no caso ou mais, a gente tem BBB, BB, aqui sendo a parte escura, cinza e preto, e somente 14% não possui rating. Né? Isso é bem legal, que acaba contribuindo também para a questão da segurança do fundo. Já que a gente tem um pouquinho da alocação por segmento, percebam que a maior parte se dá na área residencial e varejo. Ele também tem uma parte significativa em logística, hotelaria, seguida aí de hospitalar e energia. Então percebam que são setores, são segmentos que oferecem uma certa segurança também, né, galera? A gente não está falando aqui de loteamento, a gente não está falando de multipropriedade, segmentos mais arriscados, né, como a gente está acostumado a ver nos fundos high yield. Então isso aqui é bem interessante e vai de encontro com o perfil do fundo. Tá? Aqui a gente tem a alocação por indexador, 88% de IPCA e 12% de CDI. Beleza? Aqui ele comenta um pouquinho, né, da taxa de marcação a mercado. Então é legal que a gente verifique aqui, com base no valor da cota, quanto que a gente teria de retorno aí de juros, né? Então percebam, como eu falei para vocês aqui anteriormente, que o fundo está sendo negociado a R$ 78,00. E segundo essa tabelinha aqui, que não tem nem o valor de R$ 78,00, no menor valor aqui de R$ 80,00 para a cota, a gente teria um retorno de IPCA mais 9%, galera. Olha só que loucura, né? Então a 78, talvez aí IPCA mais 10, talvez. Olha só que interessante, né? Um fundo high grade entregando uma marcação a mercado de IPCA mais 10, muito positivo.
Bom, galera, aqui no DRE do fundo, tá, tem informações importantíssimas que vocês precisam entender antes de investir no fundo, tá bom? E é um dos motivos pelo qual eu disse que o fundo deve entregar aí algo em torno de 14% anual em 2023. Então vamos entender a composição da receita de CRIs desse fundo, tá? Vamos primeiro olhar aqui para a parte de juros. Então veja que os juros ele se manteve, né, de junho de 2022 aqui a novembro de 2022, ele se manteve estável, né, próximo da média aí 668, 653, 723 e mais recentemente 682. Então a gente pode dizer que os juros se manteve dentro da realidade da carteira de fundos desse fundo aqui, tá, em torno de R$700 mil. Já a correção monetária, galera, olha só o impacto, né? Ele teve aqui em junho 540 mil, caiu para 369, depois subiu um pouquinho para 408. E olha só como performou nos últimos 3 meses, né, do ano. 118 mil em setembro, 9 mil em outubro e 12 mil em novembro. Então percebo que esses 2 últimos meses, os 3 últimos meses, né, foram impactados demais pela deflação que a gente teve. Tá? Isso comprometeu bastante a receita do fundo. Perceba que a receita da carteira de CRIs do fundo, que foi de 1 milhão e 600 aqui em junho, de 4 milhões e 200 em julho, já vou explicar o porquê, tá? Calma aí que eu já vou explicar o porquê desse 4 aqui, que tá bem fora da curva, né? Depois manteve a média de 1.100 e caiu para 800, 700 e 695 mil reais, tá bom? Olhando agora para a distribuição de cota, olha só que interessante, né? Ele distribuiu 1,25, 1,35, depois manteve 1,35 e caiu para 1,15, 1 em 1 e 90 centavos. Então perceba que apesar dessa variação absurda que teve aqui no resultado dos CRIs do fundo, ele manteve uma certa linearidade aqui, né, na distribuição de cota. Agora, galera, eu quero que vocês prestem atenção no mês de julho, tá bom? Porque olha só, o fundo, ele teve a correção monetária ok, juros ok também, só que ele teve essa receita aqui totalmente atípica, né, de negociação dos CRIs do fundo, de 3 milhões 182 mil reais. Então, essa receita absurdamente atípica, percebam que nos meses seguintes ainda teve um pequeno valor e depois zerou, né, foi o que inflou esse resultado de julho. Mas se inflou o resultado de julho, por que ele não distribuiu bem mais aqui no mês de julho? Porque ele fez desse valor a mais uma reserva de emergência, tá bom? Uma reserva de dividendos. Percebam que nos meses seguintes, mesmo com esse resultado ruim, ele conseguiu entregar aí dividendos lineares, como eu já comentei com vocês. E por quê? Porque ele utilizou a reserva de dividendos. Olha só que interessante como é importante analisar o DRE dos fundos imobiliários. Então ele teve aqui uma reserva negativa, que ele fez a reserva aqui de 2,5 milhões e foi distribuindo aí ao longo dos meses de agosto e novembro para poder manter a média, tá bom? Olha só que interessante esse gráfico aqui embaixo. A parte em preto é o valor que ele deveria ter distribuído com base no resultado. E o valor aqui em rosa, né, em laranja, não sei, é o valor que ele de fato distribuiu. Então percebo que em julho ele deveria ter distribuído com base no resultado que ele teve R$ 3,12. Mas ele distribuiu só 1,35. Ele fez essa reserva bem grande aqui, essa gordura bem grande, e foi diluindo ela ao longo dos meses subsequentes. É justamente o que eu já falei, mas de forma gráfica, né, para entender um pouquinho mais fácil. Agora, galera, eu quero que vocês percebam o seguinte: qual que é o meu panorama para 2023 nesse fundo aqui? Eu não acredito que a gente vai ter outros meses de deflação. Então eu não acredito que as receitas aqui de setembro, outubro e novembro de correção monetária sejam o que a gente tem que tomar aí como parâmetro, tá bom? Porém, eu também não considero que a gente não pode considerar aqui as receitas provenientes de negociação de CRIs, porque são receitas atípicas. Então, se vier, beleza, mas a gente não pode contar com isso, né? Eu não conto com isso. Então, considerando esses dois fatores, eu entendo que o valor de agosto, galera, é o valor que mais se aproxima da média e é o valor que ele deve manter aí para 2023. Uma correção monetária ok, né, 400 mil, um juros de CRI ok, 720 mil. A negociação de CRI, tá, tem 6 mil reais aqui, mas é um valor bem irrisório, né, bem irrisório mesmo. E olha só na parte gráfica, tá, aqui que vem o pulo do gato. Eu acredito, galera, que o fundo deve entregar em 2023 algo próximo de 89 centavos, que é o que ele deveria ter entregado em agosto, só que não entregou, entregou mais por conta da gordurinha que ele tinha. Só que a partir de 2023 essa gordura já acabou, né? Então eu acredito que ele deva manter a média de 89 centavos, 90, talvez 95 centavos, dependendo aí de como o IPCA vai caminhar. Bom,
Se o fundo deve entregar 89 centavos e se ele está sendo negociado a R$ 89,00, como eu falei para vocês, né, e 89 centavos, fazendo uma continha de padaria aqui, ele deve entregar algo em torno de 1,12% ao mês, tá bom? O que daria aí 13,5% ao ano. No comecinho do vídeo eu falei 14, salvo engano, né? Mas só corrigindo a informação, tá? Deve ficar em torno de 13,5%. Lembrando que a gente está falando de um fundo high grade, então esse valor aqui é extremamente significativo. Beleza? Galera, esse foi o vídeo. Aqui tem mais algumas informações, alguns outros gráficos falando um pouco mais da carteira de ativos do fundo, tá? Baixe o relatório para você conhecer melhor. Gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí, dá aquela moral pra gente e se inscreve no canal se você também não é inscrito, beleza? Valeu!